Voltando aqui com nossa videoaula. Na videoaula passada a gente já tinha criado os espaços para o banner, login e menu, certo? Vamos abrir aqui o nosso arquivo layout.html para a gente editar. Aqui ele da maneira que a gente havia deixado na última aula, com a div principal, onde eu defino que eu vou utilizar o grid de 16 colunas aqui nessa classe contém 16, e dentro dessa div eu tenho 3 divs, certo? Seguindo a ordem do layout que a gente quer montar, que é baseado nesse site aqui, onde eu tenho um banner, login, menu, conteúdo, 3 módulos aqui à esquerda e o rodapé. Vamos executar aqui o nosso arquivo layout para ver como é que ele está. Aqui ó, já tem um espaço pro banner, pro login e pro menu. Ó. Banner, login e menu. Então, seguindo aqui a ordem, vamos criar o bloco pro conteúdo, que é o maior. Olhando aqui, a gente nota que ele tem a mesma largura do menu, porém ele tem uma altura bem maior. Então vamos criar ele aqui no nosso arquivo HTML. Vou criar aqui uma div. Vou dar um identificador a ela de conteúdo. E como ele tem a mesma largura, então a classe que eu vou utilizar nessa div vai ser a mesma que eu utilizei na div do menu, que é grid_12. Ou seja, o conteúdo vai ocupar 12 colunas do total de 16. Vou fechar aqui, certo? A div do conteúdo. Vamos salvar aqui. Porém, se a gente for visualizar nosso layout, a gente não vai poder ver essa div que a gente acabou de criar, porque não foi criada nenhuma regra para ela. Então vamos aqui abrir o nosso arquivo CSS, está na parte CSS, nosso arquivo estilo.css, que é o que a gente está editando. Lembrando que esse arquivo 960 e esse arquivo reset são do grid, então a gente só faz copiar para a parte. E vamos editar aqui nosso arquivo estilo.css. Daqui ele só tem 3 regras para as 3 divs que haviam antes. Vamos criar uma nova regra para a div que a gente acabou de criar, que é a div do conteúdo. Eu vou copiar a regra da div menu e vou colá-la aqui embaixo. Vamos trocar aqui o nome para conteúdo, foi o nome que eu dei àquela div. A cor nós vamos deixar a mesma, a altura nós vamos aumentar. Vamos colocar 900 pixels, já que ele é o bloco maior, é o que tem o conteúdo. O arredondamento das bordas vamos deixar o mesmo, a margem em relação ao topo também o mesmo, e a sombra da div também vamos deixar a mesma. Vamos salvar aqui e vamos visualizar aqui o bloco do conteúdo. Se a gente for ver, ó, agora já está cada vez ficando mais parecido com o do nosso site exemplo. Pronto. Vamos criar agora o próximo módulo, que é esse módulo aqui, ó. Nós temos 3 módulos aqui à esquerda, logo abaixo do módulo do menu, e temos o rodapé. Vamos criar esse primeiro módulo aqui, certo? Eu vou aqui criar ele. Vou dar o identificador de módulo 1. E como ele tem a mesma largura, do módulo de login, como a gente pode ver aqui, ó, os dois possuem a mesma largura, só que esse módulo que a gente vai criar agora é um pouco maior. Então ele vai ter a mesma classe do módulo de login, que é grid_4, ou seja, ele também vai ocupar 4 colunas do total de 16. Vamos fechar aqui essa div. Pronto. Vamos salvar e vamos logo criar a regra para essa div. Novamente eu vou copiar a regra. Vou copiar a regra do conteúdo. Vou colar aqui. Vou trocar aqui. Vou colocar o nome que eu havia colocado antes, que era módulo 1. Vamos deixar a mesma cor. A altura nós vamos trocar, certo?
vamos colocar aqui 350 de altura. Porque como a gente pode notar, esse módulo de login ele é menor do que esse módulo que nós estamos criando agora. E se vocês lembram, o módulo de login ele tinha 200 pixels de altura. Aliás, tem 200 pixels de altura. Tá aqui, ó, o login, ó, tem 250 pixels de altura, né, que era o mesmo do banner. Então eu vou deixar esse módulo 1 100 pixels maior, mais alto, né? Então eu vou colocar aqui 350 pixels de altura. O arredondamento da borda eu vou deixar o mesmo. Eu vou apagar aqui essa margem em relação ao topo, para ver como é que ele vai ficar. E vou deixar aqui o mesmo sombreamento também da div. Vamos salvar aqui e vamos verificar. Se você verificar aqui, ó, aquele modo foi criado aqui embaixo. Então nós vamos arrumar um modo de subir com essa div, certo? Para isso a gente vai usar o margin top. Porém, o margin top, quanto maior é o valor, mais baixo vai ficar a div. Lembrando que essa propriedade margin top é sempre o valor em relação ao elemento acima. Nesse caso, por exemplo, aqui o margin top de 10 pixels do conteúdo é uma distância de 10 pixels em relação ao elemento acima, que no caso é o menu. No menu a mesma coisa, esse margin top de 10 pixels do menu é em relação ao banner. E o banner, como é o primeiro elemento, é em relação ao próprio navegador. Então aqui nós vamos usar um margin top para subir com essa div, só que nós vamos ter que usar um valor negativo, já que a gente viu que quanto maior esse valor, mais baixo a div vai ficando, né? Mais abaixo a div vai ficando. Então vamos usar um valor negativo. Mas qual valor utilizar? Muito simples, é uma contazinha muito simples. Se a gente for verificar aqui, a gente quer que essa div aqui suba mais ou menos até aqui e fique com espaçamento de 10 pixels em relação à div do login. Então a gente vai contabilizar primeiro toda essa altura aqui. Qual é? É 900 pixels do módulo de conteúdo, né, do bloco de conteúdo, 10 pixels entre o conteúdo e o menu e 30 pixels do módulo de menu. Como a gente pode ver aqui nas regras CSS, ó. O menu ele tem 30 pixels de altura, só que existe 10 pixels entre o conteúdo e o menu, que é essa distânciazinha aqui, ó. E o próprio conteúdo tem 900 pixels de altura. Aqui, 900 pixels de altura. Então, essa distância aqui é 900 mais 10 mais 30, ou seja, 940 pixels. E essa distância aqui do módulo de login, a gente já viu que é 250. Então é só a gente fazer um conto muito simples, ó. A gente faz aqui 940 pixels, certo? De altura aqui que a gente já viu, menos 250 pixels, que é a altura do módulo de login. E a gente vê que vai dar o que? 690 pixels. Então, se eu der um margin top de menos 690, vocês concordam comigo que essa div ela vai subir até aqui. Vamos testar aqui, ver se isso é verdade. Vamos dar aqui um margin top de menos 690 pixels. Porém, a gente vai notar algo. Vamos salvar aqui e vamos visualizar. Aqui, subiu. Só que a conta foi exatamente fechada, então as duas divs ficaram coladas. Eu não levei em consideração o espaçamento entre as duas. Como por padrão eu estou usando sempre um espaçamento de 10 pixels entre uma div e outra, né? Esse espaçamento aqui da vertical. Então eu vou descontar esses 10 pixels. E no lugar de eu usar aqui 990, eu vou usar só 980, menos 980. Com isso, a minha div vai ficar 10 pixels afastado do login. Agora sim, ó, 10 pixels afastado do login. E tá mais parecido ainda. Agora nós temos o espaço do módulo 1, ó, para esse módulo aqui, e o espaço para o conteúdo, certo? Vamos finalizar essa videoaula por agora, para não ficar muito extensa. Finalizar aqui. E na próxima videoaula a gente continua fazendo os outros dois módulos que restam. São esses dois aqui. E o rodapé.